Fala galera, tudo bem? Tô rindo aqui, mas hoje eu vou falar de dois riscos. E eu tô em dúvida qual que é mais risco, qual que é mais perigoso para o seu filho, para sua filha, para jovens, para adolescentes, para adultos também. Mas é porque, as crianças e os jovens estão mais vulneráveis. Então, antes de eu começar a falar sobre eles, se inscreve aqui no canal, clica ali o joinha para todo mundo curtir esse vídeo, para chegar a mais pessoas e também a gente conseguir formar crianças mais inteligentes financeiramente e não deixar que ninguém caia em nenhum desses dois riscos. Vamos lá? Hoje em dia, quase todos os pais, quase todas as mães, avós, cuidadores se renderam ao celular e dão para as crianças para elas se distraírem. Os adolescentes passam muito tempo, já têm os seus próprios celulares e a maioria esmagadora deles usa redes sociais. O Instagram, Facebook não mais muito, mas TikTok, todos esses aí. Bom, vocês sabem que os perfis mais seguidos, disparados dentro das redes sociais são os perfis de humor. Se vocês não sabem ainda, tô te contando. E além disso, tem aquelas grandes celebridades e tal. Muitas delas, quase, eu pesquisei vários mesmo. É óbvio que eu não sigo todos, não tem nem como, não é o foco aqui do que eu fico fazendo lá no Instagram. Mas tem muitos perfis de humor que ficam disseminando propagandas, incentivando as pessoas a jogarem joguinhos. Normalmente é o do foguetinho. O que eu mais vejo é o foguetinho. E aí mostram grandes resorts, olha o que eu consegui com o jogo do foguetinho, olha tudo que eu fiquei rico com esse joguinho, eu nunca imaginei que esse joguinho me levaria para tão longe. E qual que é o risco? Normalmente esses jogos, essas propagandas, você precisa primeiro pagar para depois de passar muitas horas fazendo isso, conseguir algum dinheiro de volta. E aí é que tá o risco. Primeiro que você vai gastar um dinheiro. Segundo que você vai passar muitas horas, da criança e o adolescente vão passar muitas horas fazendo uma coisa que não é saudável para elas. Mesmo que elas em algum momento transformem aquilo em dinheiro, é muito pouco perto do que elas precisam investir agora, que é tempo, que é dedicação para se desenvolverem e depois lá na frente conseguirem fazer muito mais dinheiro, conseguir trabalhar com coisas mais rentáveis e tudo mais. Então, de nenhum jeito isso é saudável, fora que implica em primeiro gastar esse dinheiro. Então, não é saudável e é um risco que vocês precisam alertar os filhos de vocês. Porque se vocês não falarem sobre isso, você tá quietinho lá no seu canto vendo a sua rede social. Seu filho tá quietinho no outro canto vendo a rede social dele. E ninguém falou sobre o que apareceu, e isso é muito perigoso. Então, tanto se o seu filho te perguntar, quanto se você proativamente vir um desses anúncios, comenta com o seu filho o quanto isso é arriscado. Explica para ele uma frase que é muito importante para a vida toda. Não existe almoço grátis. Ninguém vai te dar uma coisa totalmente gratuitamente. Em alguma coisa essa pessoa, essa empresa, alguém aí tá interessado. Pode ser no seu tempo, pode ser em construir uma marca, pode ser em você pagar primeiro para depois eles receberem o dinheiro de volta, pode ser em conquistar seguidores, pode ser em criar uma base de clientes. Sempre existe um interesse, não existe almoço grátis. Alguém tá interessado. Então começa a trabalhar essa frase pro seu filho, porque daí protege diante de vários golpes. Chega um e-mail lá, parabéns, você ganhou. Isso já protege ele também para esses outros tipos de golpe, para aqueles tipos de golpe que ainda nem foram inventados. Cria ali um alerta na cabeça dele e fala, opa, peraí, não existe almoço grátis. Então o que pode estar de estranho aqui nessa mensagem, nesse anúncio, nessa propaganda, nessa abordagem e assim por diante. O segundo risco, que é tão arriscado ou mais, eu ainda tô em dúvida qual que é pior, sabia? Diz respeito a uma nova legislação brasileira. Há alguns anos passou a ser permitido que as empresas de apostas, de jogos de azar, sejam legais, possam funcionar, possam operar. Isso significa que esses bets, depois eu vou colocar aqui alguns exemplos, mas na minha cidade tem, dentro próprios da cidade, tem anúncios nas quadras, anúncio na rua, no outdoor, na camisa de jogadores de futebol e de clubes internacionais.
Também tem. Na propaganda de quando está transmitindo o vídeo, o jogo de futebol, é porque é muito mais associado a esportes. Essas apostas são associadas mais a esporte, por isso que eu estou dando esses exemplos. Aparecem esses tipos de bet. O que isso é arriscado? Isso são jogos de azar. Jogos de apostas são arriscadíssimos. E digo mais, o que é mais perigoso ainda, viciam. Eles são extremamente perigosos porque algumas pessoas mais suscetíveis podem sim se tornar dependentes desses tipos de jogos. E isso é muitíssimo arriscado. Você deve, na verdade, toda vez que vocês estiverem juntos e aparecer um desse tipo de anúncio, quando você vir na camisa de um time de futebol, quando você assistir uma propaganda ou vir um outdoor, comenta com ele sobre o quanto isso é arriscado. Conta do caso de alguma família que você conhece que perdeu tudo, de pessoas que vão a jogos de cartas e perdem tudo, apostam a casa, apostam, enfim, carro, muitas coisas, empresas, e perdem tudo em jogos de azar. E começa nesse tipo de prática, que parece ingênua, que parece pouquinha coisa, que você vai apostar ali só um pequeno dinheirinho. Ah não, é só um pouquinho de real ali, bem pouquinho, isso aí não faz diferença nenhuma. O problema é que isso pode crescer e ficar mais sério. É muito sério sim. Esses dias eu comentei sobre esse assunto lá no meu Instagram, se você não me segue depois, dá uma olhada lá, vou deixar o arroba por aqui. E aí, esses dias eu comentei lá e algumas pessoas falaram que não prestaram atenção, mas eu reparei que são mulheres. Então, se você for homem, mais aí um alerta que talvez seja mais fácil, se você for o pai, de falar esse assunto com os seus filhos, porque, como eu disse, está mais associado aos esportes. Mas mulheres, prestem atenção. Às vezes vocês são mãe solo e aí precisa, falar sobre isso mesmo se você não está muito interessada em esportes. Precisa alertar as crianças sobre o quanto isso é arriscado. Então, assim, muitas pessoas apostam um valor pequenininho, no fim, ninguém ou muitas, ou ninguém ou uma, tem um caso muito raro lá, vai ganhar um dinheiro, que às vezes nem é tanto assim, mas a única empresa que lucra é o dono do negócio de apostas. E se isso está se disseminando dessa velocidade pelo mundo todo, é porque realmente dá muito dinheiro, mas só para o dono da empresa de apostas. Então fiquem com esse alerta, isso é muito importante. Esses dois aí, você me fala qual que você acha que é mais perigoso. Qual que você acha? Porque por um lado eu acho mais perigoso o do foguetinho, porque ele tá ali, a criança num horário de relaxamento, ali na rede social, ali se distraindo. Mas o jogo de apostas pode envolver quantias maiores e gerar dependência. Então por isso que eu fico em dúvida de qual que eu acho pior. Me fala você, a sua opinião. De qualquer forma, a gente precisa proteger as nossas crianças. Combinado? Obrigada e até a próxima!